Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura do livro Guerra, segundo livro dos Cavaleiros do Apocalipse, da Laura Thalessa. É uma quadrilogia? É assim que fala? Não sei. São 4 livros contando cada um dos Cavaleiros do Apocalipse, que é pestilência, guerra, fome e morte. Para se salvar, a humanidade tem que sobreviver a esses 4, e eu já fiz resenha do primeiro livro, que é Pestilência, que vai estar aqui na descrição para vocês conhecerem. Em teoria, não precisa, eu acho, ler na ordem, porque são livros bem separados, então, vamos lá. Nesse livro já se passam mais de 10 anos do Apocalipse, 5 do primeiro livro, então tem um grande salto que eu me surpreendi e as coisas só pioraram. Enquanto no primeiro livro ainda tinha um pouco de energia elétrica, um pouco de água quente, aqui morreu de vez. E nossa protagonista da vez é a Miriam, ela é meio-dia, meio muçulmana e mora na Nova Jerusalém. E vai por mim, é muita treta chegar nesse nome, que ela vai explicar como aconteceu, que ela vai explicar as perdas que ela sofreu, as marcas que deixaram, é bem interessante. E a Miriam é uma fabricante de armas, não é o que ela queria fazer da vida, mas ela acabou descobrindo que ela tem habilidade. E ela tá saindo da cidade pra procurar material pra isso, quando ela vê um exército chegando em direção a essa cidade, pronto pra matar. E cabeçando todas essas pessoas está um guerreiro alto, montado num cavalo vermelho sangue. O Guerra tá vindo. Ela pensa em fugir, pensa em salvar a vida dela, mas algo grita que ela tem que ir lá e tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, mesmo que seja em vão. E ela é uma exímia arqueira, então ela pega e vai sair matando todos os guerreiros que ela vê na frente, até que ela se depara com o Guerra. Ela tenta matar ele, só que ele é o Guerra, né? Ele sabe lutar, vamos combinar. Então ele derruba ela, desarma ela tá no chão, pronta pra morte. Quando ele olha pra ela e fala, esposa. Ele leva ela pra um acampamento onde tá todos os guerreiros e outras pessoas que ele acabou salvando para trabalhar pra ele, vamos dizer assim. É um pouco complicado. E a Miriam tá meio estática, ela não sabe o que fazer, ela acha que ela acabou de entrar com um harém, mas logo ela descobre que ela é a única que ele chama de esposa e ela não tem a menor ideia do que significa isso. Pelo menos pra ele, né? Não demora muito pra perceber que ela tem uma vantagem na mão. Embora todo mundo ali tenha faca no pescoço e qualquer coisa que eles fizerem é pago com a morte, não vale a mesma coisa pra Miriam. Ela pode fazer qualquer coisa e o Guerra não vai fazer nada contra ela. Então ela percebe que ela pode tentar parar o Apocalipse da mesma forma que a Sarah. Não da mesma forma, né? Sarah vai mais da conversa. Miriam, assim, ela é louca, ela vai pra guerra, ela fica matando o soldado dele, ela tenta avisar outras pessoas. É assim, ela causa o caos na vida do Guerra. Só que vai demorar um pouco pra perceber que não é através da guerra que ela vai conseguir parar o Apocalipse. É através de algo um pouco mais complexo, um pouco mais profundo, e que ela tem que estar disposta pra fazer isso. Não é só falar, vou fazer. A gente vai acompanhar ela chegando a essa conclusão e o que vai acontecer depois. Eu não queria ficar comparando o livro 1 com o livro 2, mas é impossível, porque enquanto Pestilência eu não dava nada pra história. Eu só achei a capa interessante e o nome diferente, falei, vou ler, encontrei uma história incrível. Aqui eu tinha minhas expectativas, então é impossível eu fazer esse vídeo sem comparar Sarah e Pestilência com Guerra e Miriam. E o que eu posso dizer é que a Sarah é sonhadora. Talvez seja pelo fato dela estar em um lugar um pouco mais pacífico, ela ter os... Nossa, quase deu um spoiler. Ela teve sonhos, ela tem um trabalho, como eu posso dizer? É errado falar decente. Ela é bombeira, ela salva vidas. A Miriam não. A Miriam, ela não se permite ter esperança. Ela perdeu muito, ela passou boa parte da vida dela no Apocalipse. Eu acho que o quê? Ela tem 24, 22 anos. E já são 13 no Apocalipse. Então, grande parte da vida dela se resume à destruição, à desesperança. O Apocalipse já tá permeado nela, enquanto na Sarah ela ainda se lembrava das coisas, os sonhos dela ainda não era real, ainda poderiam até ser possíveis. E a Miriam não, ela vive num lugar complicado, a vida dela é complicada, ela não tem ninguém. E aqui eu acho que a personagem é um pouco contraditória, não é um erro, só é interessante, porque ela se pinta como uma personagem egoísta, que só pensa nela, que mata sem pensar. Só que na verdade ela se mete em 300 confusões por causa dos outros, sabe? Ela se coloca na frente do Guerra pra proteger uma pessoa que tentou matar ele. Então, mesmo ela dizendo que ela é egoísta, que ela só pensa em si mesma, a ação dela mostra o contrário, e é muito interessante ver esse conflito entre as coisas. Mas uma coisa extremamente parecida
com a Sarah é o ódio pelos Cavaleiros do Apocalipse e pelo o que eles estão causando. Já o Guerra, ele é completamente diferente do que eu imaginei. Querendo ou não, imaginando algo parecido com Pestilência. E a primeira coisa que me surpreendeu muito é que ele se rodeia de humanos. E faz sentido, porque o Guerra é o único que depende da humanidade para existir. Porque, pensa comigo, pestilência é doença, infecção. Então, se o animalzinho se corta, pode infeccionar, não depende da humanidade. Fome, pode acontecer mil coisas e não ter comida. Morte, acontece. Guerra, é só humanidade. Então, a existência dele tá extremamente ligada à humanidade. E pra mim é muito normal que ele se rodeie dela por causa disso. E agora o que eu vou dizer, assim, vai soar uma contradição enorme. Porque diferente do irmão do Pestilência, que fala muito, que briga com a Sarah, o Guerra é silencioso na boa parte dos primeiros capítulos, só que ao mesmo tempo, ele é o que mais fala, pelo menos sobre o que tá acontecendo, sobre o apocalipse, sobre os irmãos. Então, eu acho muito engraçado que ele não tem muito diálogo com a Sarah, mas ao mesmo tempo ele revela muito do universo e da mitologia dessa história, o que é engraçado e contraditório. No início, isso me irritou muito, porque eu tava esperando uma relação toda de farpas entre os dois. O Guerra, ele é mais silencioso, ele é mais servil. E isso me irritou um pouco, porque eu precisava de fala, então às vezes era só na cabeça da Sarah e ele ficava quieto. Me frustrou nos primeiros capítulos, até que eles se conectaram mais e começaram a conversar. A narrativa é em primeira pessoa, contada toda pela Miriam, exceto 2 capítulos, mas esse a gente deixa em off, né? Não vou dar spoiler. E eu não tenho muito o que falar da narrativa, algo diferente de Pestilência, a não ser que, cara, é a mesma qualidade, é muito bom, muito fluida, e ela termina os capítulos de uma maneira que é impossível não ler. Então esse foi outro livro que eu fiquei até 2 da manhã lendo, assim, de olho arregalado, sem conseguir parar, porque ela sempre deixava um gancho, uma promessa, algo que se tornava impossível não ler o próximo capítulo para saber o que acontecia. E assim, eu li esse livro bem rápido por causa das madrugadas que eu passei. Eu não li Pestilência e Guerra seguidos, eu tenho que criar conteúdo no canal, e nem sempre continuações dão para fazer resenha. Esse aqui dá, porque são histórias, embora unidas, são paralelas. Faz sentido? Então, esse tempo entre as leituras eu fiquei imaginando como seria essa história, como seria o Guerra, como ele traria a guerra para esse apocalipse. Eu acabei sendo um pouco influenciada pelo primeiro livro, sim, eu achei que a presença dele traria um frenesi de luta e todo mundo sairia se matando, o que seria interessante, mas eu acho que a dinâmica do acampamento é mais interessante, principalmente porque boa parte da história, o Guerra e a Miriam no início ficam separados, então seria muito chato só na cabeça dela. Então é importante que tenha outras pessoas para ela conversar, para ela ter mais uma interação e para a leitura ficar mais dinâmica. Uma coisa estranha é que até a Miriam se pergunta o que tá acontecendo ele tá trazendo a guerra, ele tá matando pessoas e mesmo assim humanos lutam ao lado dele. Pessoas, alguns ali perderam tudo e não querem morrer. Outras pessoas você percebe que tem um prazerzinho ao fazer isso. É interessante ver essa dualidade, é interessante a Sarah julgando as pessoas. Eu gostei muito dessa parte. E eu juro que eu vou em algum momento eu vou parar de falar, tá? Sobre o primeiro livro. Mas aqui vou fazer uma comparação entre relacionamentos. Pestilência e Sarah eram totalmente enemies to lovers. Pestilência odiava a humanidade, Sarah odiava ele. Então, boa parte do livro foi ele se odiando, trocando farpas, se odiando, basicamente. Aqui não, a Miriam pode odiar ele com todas as suas forças, o que é normal, né? Ele tá matando pessoas. Já o Guerra, ele é um cachorrinho da Sarah. Um cachorrinho com raiva, um pincher gigante que treme, que late ardido. Mas é ainda um cachorrinho. A dinâmica entre eles não é tão interessante quanto no primeiro livro, porque vamos falar a verdade, né? Enemies to lovers. É difícil, cara, superar. Mas a relação entre eles é muito divertida, muito gostosa ver ele fazendo de tudo pela Sarah, a Sarah negando ele. A Sarah não, a Miriam, meu Deus. Vocês entenderam, confundi o nome das duas, tadinha. É interessante de ver, gostei da relação. Não é tão boa quanto o primeiro, mas não é ruim. Ela só é diferente. A próxima coisa que eu quero falar, acho que é bem importante, só que também é um spoiler, então vou tentar ser rasa. No primeiro livro, a gente já sabe muito bem o que pode surgir e o que não pode de uma relação entre Cavaleiro do Apocalipse e humanos. Então, eu já sabia mais ou menos o que poderia vir a acontecer com esse casal, a Miriam e o Guerra. Em algum momento do livro ficou bem claro que seria esse caminho. Um caminho que eu odeio, que eu desprezo, que é um dos plots mais odiados da minha vida. Tá bom? Odeio. Porém, assim, a autora, ela fez tão bem
a relação deles, o que estava acontecendo, que eu me vi desejando esse plot. Eu me vi ansiosa para o momento que ele se revelasse. O que é muito estranho, assim, porque eu odeio. E, tudo bem que não teve todas as problemáticas, mas só o fato de ter já não gosto. Mas esse aqui não, eu gostei. Eu achei que agregou na história, que fez, sabe, teve um peso importante. E, gente, eu adorei. Gosto muito de como a Laura, ela traz, assim, coisas em mim que eu não tô esperando, chorar por figurante, esperar o plot que eu mais odeio, assim, é bem estranho. E é isso que eu tenho que falar de Guerra. Vou falar um pouquinho sobre fome. Não tem previsão ainda. Dei uma olhada no site e ainda não tem nada. O que eu posso dizer são... Primeiro, o epílogo é deslumbrante, vai revisitar os dois cavaleiros, então vai mostrar eles acordando, sentindo o irmão acordar. E principalmente, eu acho que a fala da Guerra, do Guerra no caso, que é meio... Ele acorda e fala, meu Deus, eles vão morrer de fome. E eu fiquei tipo... cara, arrepiou. Arrepiou. Foi melhor que o final do primeiro livro, que é só tipo, olha, que meio que Pestilência falou, olha, você me parou. Mas não significa que acabou porque meu irmão acabou de acordar. Mas essa frase, tipo assim, eles vão passar fome, eles vão morrer de fome. Fiquei, tipo, arrepiada. Coisas que eu sei, tá bom? Que eu fui fuçar na sinopse, fui ler um pouquinho. Eu não li as avaliações, eu passei o olho. É que Fome vai se passar no Brasil. Então, por um lado, eu fiquei animada porque eu li pessoas falando que esse era o melhor livro da série. Também fiquei preocupada porque eu vi outra avaliação dizendo que ela era extremamente preconceituosa e estereotipada. Eu não sei o que pensar. Eu não tenho uma opinião formada porque eu acho que é injusto eu definir minha opinião por uma alheia. Então, eu vou fazer o correto, que é esperar ler o livro e trazer uma resenha aqui. Quando vai sair, não sei. Vou mandar mensagem perguntando, porque eu acho que é esse ano. Esse ano ou início do ano que vem. E mesmo Guerra não sendo a narrativa, a história que eu criei na minha cabecinha nesse tempo que eu não li o livro, ele tem uma história incrível, o desenvolvimento da história é fascinante, os personagens são cativantes, mesmo não tendo um cão e gato que eu gosto. Sim, o primeiro livro é o meu preferido ainda, mas não significa que Guerra não seja ótimo, incrível, maravilhoso e que mereça 5 estrelas. A única coisa que faz com que o Pestilência seja meu favorito ainda, eu acho que é o Cão e Gato. É o que tá ganhando, são livros incríveis. Se você não conhece, vai ler, porque é uma história incrível sobre Apocalipse. Tem um pouquinho de religião, só um pouquinho, então se você é uma pessoa que não gosta, como eu, você não vai sentir nada, tá? Relaxa. Mas é uma história bem interessante, eu não vejo a hora de ler o terceiro. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Comenta aqui se você tem interesse ou não de ler esse livro, vou adorar saber. Se inscreve no canal porque estou sempre trazendo resenhas incríveis, principalmente de livros nacionais. De vez em quando vem um estrangeirinho aqui, assim, para diferenciar um pouquinho. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama fantasia e distopia e que vai gostar de conhecer esse livro. E vai me seguir nas minhas redes sociais que estou falando um pouquinho de escrita, um pouquinho de leitura, um pouco de tudo. Até a próxima. Quase que eu esqueço. Tá? Também vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, disponíveis na Amazon pelo Kindle Unlimited também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!